E fala fiel, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Eu me chamo Anderson, dono do canal Anderson Esportes, e hoje eu vim trazer algumas notícias relacionadas ao Corinthians para vocês, fechou? Mas antes de tudo, fiquem aí com um recadinho que é muito simples, rápido e muito importante para vocês, torcedores e amantes do futebol. Brasil TV Mobile, um aplicativo muito legal que inclui vários conteúdos populares como filmes, séries, programas de variedades, notícias, animações e esportes com todos os programas esportivos e também jogos do futebol. Uma grande quantidade de conteúdo que atende a sua qualquer procura. Brasil TV Mobile ainda tem muitas formas de pagamento, assim facilitando a adesão a um dos nossos planos. E claro, também tem muitos benefícios para os assinantes e eles estão esperando por você. Quanto aos pacotes, de assinaturas, eles podem ser divididos em 3 tipos, seja do básico até a linha premium. Além disso, também a Brasil TV lançou um pacote vitalício. Isso mesmo, você paga apenas uma vez e tem um acesso para sempre. E vale lembrar que você, instalando o aplicativo pela primeira vez, você tem 7 dias grátis aí de teste, isso mesmo. Então abaixe o aplicativo, é o primeiro link na descrição e também nos comentários. Bom, então vamos agora falar sobre muitos assuntos relacionados à demissão, Silvinho, jogo de ontem, contratação de um novo treinador e assim por diante. Começando com as notícias, a derrota do Corinthians por 1-0 no clássico contra o São Paulo resultou em um posicionamento da maior torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel, que publicou em suas redes sociais um pedido imediato da demissão de Silvinho, isso mesmo. No texto, a torcida está ressaltando que a diretoria acertou nas contratações, mas que as atuações do time não têm agradado o próprio futebol, assim como também de alguns e a maior parte dos torcedores. Alguns jogadores líderes do elenco também foram citados como exemplo de quem deve cobrar mais do restante, que seria aí alguns jogadores que no caso aí tem um nome dentro do elenco, isso mesmo, que seria os jogadores como o Fábio Santos, também o Gil, Renato Augusto e assim por em diante, isso mesmo. O Silvinho então, completou 29 jogos no comando do Corinthians, contando com o Brasileirão, Copa do Brasil, e a derrota para o rival foi a 8ª do técnico desde que assumiu o clube. Além disso, também contabiliza 10 vitórias e 11 empates, tendo um aproveitamento que não é aí muito agradável. Embora a diretoria do Corinthians tenha realizado importantes contratações, o desempenho dentro de campo continua abaixo do esperado da fiel torcida. Por parte dos jogadores, queremos Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Renato Augusto e outros jogadores mais experientes do clube que cobrem mais desse elenco dentro de campo. Foi o que a Fiel acabou pedindo com essas palavras. Na parte técnica, falta definição de tática. Diante disso, não existe qualquer desculpa, no caso aí, dentro do clube para manter o técnico Silvinho como o próprio técnico do time. Ele é fraco, não há espaço no Corinthians. Desde a sua contratação não conseguiu organizar o elenco. Não soube montar um time forte como deveria e continua insistindo em escalações que nunca deram certo e ainda sequer realiza todas as substituições que tem à disposição dentro do elenco numa partida. Isso foi também o que a Fiel acabou completando neste texto. E também disse, finalizando com essas palavras: o Corinthians não é para iniciantes e também estagiários. Não sabe escalar, não sabe motivar, não serve para o Corinthians. E também, no caso disse, Roberto de Andrade fora. E ao senhor presidente Dúlio Monteiro Alves, honre suas palavras. Fora Silvinho. Completou então a maior torcida organizada do clube do Corinthians, isso mesmo. Então essa foi aí o pedido da torcida da Fiel, a torcida organizada,
que seria Gaviões da Fiel, e também, né, dentro desse discurso também, claro, eles desabafou um pouco sobre a situação do Corinthians. Sobre a minha opinião também eu concordo com a torcida, a maior parte da torcida e também dessa torcida organizada. O Corinthians fez ótimas contratações e que talvez os próprios torcedores não estavam esperando por todos esses motivos, né, do clube estar passando aí com uma crise um pouco financeira e também tendo aí que disputar contratações de grandes relevâncias com outros clubes como Palmeiras, Flamengo e assim por em diante. Sabemos que no momento o Corinthians não consegue disputar contratações, né, com esses clubes que têm mais dinheiro e que estão em uma fase boa. Mas bom, o Corinthians contratou do mesmo jeito, trouxe um técnico novo, mas dentro de campo o Corinthians não vem agradando com o futebol. Não adianta nada o clube aí, um time, ganhar um jogo de 1-0, um jogo sofrido com uma bola ali parada, né, e achar que tá tudo bem. Não é apenas ganhar, não é apenas ganhar, é também saber jogar e também conseguir trazer uma identificação de jogo tanto para o próprio futebol do clube, para a realidade do clube, assim como também dos torcedores. O Corinthians vem aí se mantendo dentro do campeonato, né? Vem jogando aí os jogos e algumas às vezes ganhando, mas não vem aí, no caso, conseguindo aí deixar que a torcida do Corinthians e o próprio clube aí esteja bastante agradável. O Corinthians atualmente está aí bem no Campeonato Brasileiro, mas sabemos aí que mesmo assim questões de pontos, de algumas derrotas ainda do Corinthians, de 2-3 jogos para o Corinthians descer, porque o campeonato está muito disputado e as diferenças de pontos está muito pequena. Então o Corinthians precisa acordar para a real sim, jogar melhor e também passar uma própria confiança para o torcedor, que é muito, mas muito importante. O Corinthians, se não tiver os torcedores, o futebol em si, o futebol, na minha opinião, não tem graça. Isso mesmo. Então, o Corinthians precisa melhorar sim dentro de campo. Talvez tem que demitir sim o Silvinho e trazer um novo técnico. Notícias que estão saindo também, que agora eu vou estar falando do Lisca. Isso mesmo, algumas notícias que vem ventilando o nome do treinador dentro do Timão. Bom, sabemos que o Lisca aí é bastante famoso dentro do futebol brasileiro e também às vezes muito conceituado por pegar times pequenos, né, de pouca relevância ou de menor expressão e conseguir fazer uns campeonatos até que bom e até mesmo salvar vários clubes do rebaixamento, seja de uma Série B, assim como principalmente dentro de uma Série A. Ele tem aí uma ótima temporada recentemente com o América Mineiro, isso mesmo, disputando aí de frente a frente com alguns clubes a Copa do Brasil que teve, né, no campeonato aí brasileiro. No caso, o treinador aí conseguiu colocar o time para o Brasileirão da Série A, subiu o clube e outros clubes também, como o Ceará, né? Treinou o Internacional, não foi muito bem, né? E outros clubes, né? E recentemente ele estava no Vasco, deixou o clube em nono na competição do Campeonato Brasileiro da Série B e atualmente se encontra livre no mercado da bola. Ele é conhecido por ter muita garra dentro de campo, bater o pé até o último segundo de todos os jogos que disputa e é um treinador aí que tem bastante ambição dentro do futebol, no caso aí brasileiro, seja em qual clube que ele estar atuando e também campeonato. Ele é um treinador muito esforçado que tem algumas temporadas muito relevantes também, muito boa para o nível dos clubes aonde ele acabou atuando. Notícias que estão saindo por ele ser aí um treinador, né, que recentemente fez uma boa temporada com o América Mineiro, é um treinador muito esforçado. As notícias que saem então é que o nome dele está sendo muito ventilado dentro do clube do Corinthians e que a própria diretoria talvez já tem esse nome para substituir aí o Silvinho se realmente ele for demitido, que está muito perto, né? Está vivendo um momento um pouco conturbado dentro de campo e também com a torcida da Fiel e talvez a demissão desse treinador aí logo logo vai acontecer. Então o Corinthians tem alguns nomes, alguns treinadores que estão livres no mercado da bola e um treinador que vem agradando muito aí
no caso, alguns times brasileiros e também a própria torcida da Fiel seria o Lisca. Muitos torcedores estão pedindo a contratação desse treinador e talvez isso pode acontecer, tem uma grande chance, isso mesmo. Existem outros treinadores também que estão livres no mercado da bola, aqui mesmo no futebol brasileiro, que seria o Felipão, também tem, no caso, o Mano Menezes, né, recentemente que estava no Palmeiras, Felipão que foi recentemente aí demitido do Grêmio e assim por em diante. Mas um nome que está bastante confirmado e que também está sendo muito ventilado dentro do Corinthians seria o Lisca. E aí, Fiel, você acha que seria uma boa o Corinthians contratar o Lisca doido? Coloca aqui embaixo nos comentários, fechou? É um treinador muito esforçado, tem algumas temporadas muito boas por alguns clubes aonde passou e talvez tenha aí sim a cara do Corinthians, pelo menos em questão de, ter muita garra, não desistir e também sempre estar querendo jogar para frente. Isso mesmo. Então, peço a vocês, torcedores, que coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acham da contratação do Lisca doido. Você acha que tem que demitir o Silvinho e contratar o Lisca ou outro treinador? Deixa aqui embaixo, fechou? Então as notícias de hoje foi essa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e coloque na opção todas, fechou? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso vídeo e até as próximas notícias.